Boa noite, eu sou Moara Rocha, sou fisioterapeuta especializada em sono, vice-presidente da Regional Sergipe, da ABS, membro do Conselho de Fisioterapia dessa atual gestão. Hoje a nossa live, promovida pela ABS, número 31, a primeira do ano 2021. Estaremos abordando nessa noite o tema sobre a fisioterapia, além da fisioterapia respiratória, fisioterapia do sono. E a nossa convidada será a doutora Cristina Frange, uma pessoa que já tem uma vasta experiência na área. Já estou vendo muita gente que já é da área aqui presente, outras pessoas. Vocês me ouvem bem? Vamos testar o som? Sim, que ótimo. Vamos só esperar a doutora Cristina entrar para que a gente dê início à nossa live. Antes, eu gostaria de fazer um convite a vocês que ainda não responderam à pesquisa que está sendo divulgada pela Associação Brasileira do Sono sobre o sono da população durante a pandemia. É uma pesquisa rápida, não dura muito tempo, uma pesquisa anônima. Então, quem não respondeu ainda, a pesquisa está disponível no link aqui na nossa bio da ABS e também no site www.absono.com.br. Vocês podem também, além de responder, estar enviando para os seus contatos. E eu gostaria de lembrar que essa pesquisa é muito importante porque é a partir desses dados que a ABS vai conseguir traçar metas, campanhas, intervenções nas determinadas patologias que forem identificadas. E outro convite que eu gostaria de fazer é para a Semana do Sono, que já está se aproximando. Dia 15 ao dia 21 serão ações virtuais. Breve a programação já vai estar disponível também aqui na ABS. A doutora Cristina já está entrando para que a gente possa dar início. Boa noite. Boa noite, me ouvem? Sim, seja muito bem-vinda. Tá bom. Obrigada. Queria agradecer o convite, né, mais uma vez, conversando com a doutora Moara, e agradecer a Associação Brasileira de Sono. Eu vi que você estava falando, Moara, você quer terminar? Eu já praticamente terminei, eu fiz questão de lembrar sobre a pesquisa, que é importante que as pessoas respondam a partir desses dados que a gente vai conseguir, né? A ABS vai conseguir intervir, traçar campanhas, metas, estratégias. E lembrar da Semana do Sono, que já está perto de acontecer, do dia 15 a 21 de março. Então, a doutora Cristina é fisioterapeuta, já é doutora em ciências e outras coisas, e é pós-doutoranda também, tudo pela Unifesp, uma pessoa que já tem uma vasta experiência na área. E eu vou ceder o espaço para que ela agora se apresente e que a gente possa dar início à nossa live. Muito obrigada, Moara. Bom, como eu dizia, eu queria agradecer a Associação Brasileira de Sono pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho, né, do meu trabalho, não só na pesquisa, mas também na prática clínica. Sou fisioterapeuta de formação, tenho especialização em neuro, na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Depois vim para São Paulo de novo, né, eu já morava aqui, depois fui para Minas, vim para São Paulo de novo e voltei para o grupo do sono, que foi onde eu fiz a minha iniciação científica, quando eu fiz faculdade. Então, sempre foi um tema que me interessou muito, né? E aí eu ingressei na pesquisa e continuo. Eu acho que são duas coisas, a pesquisa e a clínica se completam muito, né? E acho que a pesquisa é extremamente importante para a gente dar o melhor para o nosso paciente, baseado em evidência, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho hoje sobre a fisioterapia na área do sono, mas um pouco além, né, do que o fisioterapeuta pode fazer para os distúrbios respiratórios de sono com o tratamento de pressão de via aérea, tratamento de pressão positiva, né? Então, o famoso CPAP aqui no Brasil, em alguns países a gente chama de PAP. Bom, será que o físio, né? Então, eu imagino que muitas pessoas que estão aqui se perguntam, nossa, mas como o fisioterapeuta pode agir, como ele pode atuar para além do CPAP, né? Então, assim, eu queria convidar todo mundo para a gente fazer uma reflexão
sobre o que o físio pode fazer, além de tratar esses distúrbios respiratórios do sono. A gente sabe que a gente tem outros distúrbios de sono, que não são só os distúrbios respiratórios, né? E a gente sabe também que o sono é extremamente importante para a nossa prática clínica. Então, vamos pensar num paciente que eu recebo na clínica, que não vem com uma queixa de sono, e aí, com a minha vivência com esse paciente, eu percebo que ele tem uma queixa de sono. Eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. Porque mais cedo ou mais tarde, se eu ainda não tenho essa percepção, com o estudo, com a pesquisa, eu passo a ter, mais cedo ou mais tarde, esse paciente vai ter alguma dificuldade no processo de fisioterapia, no processo de reabilitação, por conta do sono de má qualidade ou má quantidade, ou os dois, né? Então, assim, a gente fala de uma via aqui, vamos dizer assim, de mão dupla. Então, o sono, ele é muito importante que a gente tenha o... Deixa eu ver, Lúcio, peraí, deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho o volume aqui, ver se melhorou um pouquinho, que é o que eu consegui. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? Então, eu tenho que os distúrbios de sono podem ser tratados pela fisioterapia, mas ao mesmo tempo, e a gente vai falar disso, mas ao mesmo tempo, a gente, como fisioterapeuta, a gente também precisa prestar atenção no sono do nosso paciente para que a gente tenha os desfechos que a fisioterapia, que a reabilitação propõe, né? Que interferem muito. Então, assim, se a gente pensar que a gente passa muito tempo da nossa vida dormindo, né? Esse sono, ele tem uma função, ele tem um papel do nosso organismo que, vou dizer assim, é imperativo. Então, vamos pensar o que esse sono pode fazer que ele vai auxiliar o fisioterapeuta, né? Então, assim, pensa, por exemplo, que o sono, ele está intimamente ligado à modulação da dor. Então, alguém aí, como fisioterapeuta, trata dor, ou alguém que está assistindo já teve dor e procurou um fisioterapeuta por conta disso, né? Então, o fisioterapeuta, ele é super especialista em tratar dor, mas ele também precisa olhar para a questão do sono quando ele trata dor, né? Vamos pensar em memória, em aprendizado, em memória motora, né? Como eu vou ensinar um paciente como que eu vou reabilitar um paciente, por exemplo, que sofreu um AVC, um acidente vascular encefálico, como eu vou reabilitar esse paciente se eu não prestar atenção no sono dele? Se eu não prestar atenção que o que ele vai fazer durante a minha sessão provavelmente vai ser consolidado a nível de memória motora durante o sono. Então, eu preciso que esse sono seja de qualidade para que eu tenha desfechos positivos na minha terapia, né? Então, esse é um caminho. E o outro caminho, que é um caminho que eu acho que se expande, começa a crescer, é uma oportunidade para vários fisioterapeutas, é que a gente também pode tratar os distúrbios de sono, né? Não só os respiratórios. Então, assim, fato é que, vamos dizer, há 40 anos a gente tem evidência sendo cada vez mais demonstrada, né, e com consensos e guidelines para a prática da fisioterapia respiratória, né, sobretudo com o CPAP, mas a gente também pode trabalhar com paciente de apneia, por exemplo, por que não com o exercício físico, né, para prevenir que esse paciente não fique obeso, para tratar, auxiliar no tratamento da obesidade, né, usando o exercício físico, e aí a gente tem outras questões também que começam a aparecer junto com a fisioterapia, com a fonoaudiologia, por exemplo, esqueci o nome, terapia miofuncional, né, que vai trabalhar com toda essa musculatura. Então, a fono pode trabalhar com toda essa musculatura num paciente com CPAP, o fisioterapeuta pode trabalhar a postura, pode trabalhar com a incursão do diafragma, com a expansividade da caixa torácica, né? Enfim, são inúmeras coisas que a gente pode fazer.
Eu queria também pensar que o sono ele é super importante para a saúde cardiovascular, por exemplo. Então, a gente precisa também pensar nesses pacientes que a gente trata, né, com condições cardiovasculares. E ainda pensar no sono como um grande modulador, vamos dizer assim, de ansiedade e depressão, que é outra coisa que a gente vê com muita frequência também no consultório, né? Ô, Então, Cris, assim, já que diga. já interrompendo um pouquinho, já que você está falando que o fisioterapeuta, enquanto físio, né, não respiratório, ele tem várias áreas que ele pode atuar, desde a promoção de saúde, do sono, como você falou, identificando nas outras especialidades, quando você vai tratar sobre o sono do paciente, nessa questão da modulação de dor. Mas eu queria saber como é que é esse movimento da área não respiratória do sono, como isso começou, como é que foi essa trajetória, para que as pessoas possam entender como é que tudo isso começou. Pelo menos o que a maioria deve entender é que o físio ele atua apenas na respiratória, só com o setup. Mas como é que esse movimento começou? Bom, basta a gente pensar que a primeira, vamos dizer assim, a primeira arma no arsenal de instrumentos que o fisioterapeuta tem, né, de técnicas, recursos, é o exercício físico, né? Então, assim, nós somos especialistas em movimento humano. E aí, em alguns congressos internacionais da Confederação Internacional de Fisioterapia, um grupo de fisioterapeutas começou a propor mesas e debates sobre a importância do sono para a reabilitação desse paciente. Acho que isso veio assim, ao longo da nossa profissão, com essa necessidade de olhar para a saúde e o bem-estar como um todo, né? E o sono é um desses pilares assim, extremamente importantes. E aí, o que a gente vê muito na literatura, o que a gente tem muita evidência, é sobre a relação de sono e exercício físico, né? Então, vamos lá. A gente tem bastante evidência demonstrando que o exercício físico, que é uma arma que o fisioterapeuta tem, que todo fisioterapeuta é formado, é habilitado para trabalhar, pode atuar na área do sono. Né? Ou seja, pode atuar no que a gente chama aí recentemente de medicina do sono. Então, assim, se a medicina do sono é uma área relativamente nova, se a gente pensar também que a fisioterapia é uma área relativamente nova, que veio aí da Segunda Guerra Mundial, vamos pensar que a fisioterapia do sono ainda é um nenenzinho em processo de gestação. Né? Ou seja, eu acredito que a gente, como fisioterapeuta do sono, tenha um futuro muito grande e eu acho que nós somos os profissionais na linha de frente no sentido de que estamos muito próximos do paciente no dia a dia, na rotina, tratando condições diversas, de sistemas diversos do organismo e que tem o sono que comanda quase tudo isso, né? Então, esse grupo de fisioterapeutas começou a mostrar, né, vamos dizer assim, essas possibilidades de trabalho em outras áreas que não fossem somente das partes respiratórias, né? E aí a gente tem, por exemplo, o tratamento da fisioterapia para outros distúrbios de sono, como a insônia. Né? Então, assim, a gente já sabe que a insônia é um distúrbio de sono extremamente prevalente e é um distúrbio de sono que a gente tem a terapia cognitivo-comportamental voltada para a insônia como sendo, vamos dizer assim, o padrão ouro, o tratamento de linha, né, para a insônia. Quando a gente fala de distúrbio de insônia, né? Não de sintoma de insônia. Então, assim, por que não o fisioterapeuta também tratar a insônia desse paciente? Né? Então, pensem, um paciente que chega para você por outra causa, né? Então, eu recebi uma paciente há um tempo atrás que veio para mim com uma questão de ombro, ela foi encaminhada por um ortopedista. E aí a gente começou a tratar a questão do ombro, da dor, e sessão após sessão a gente foi conversando, foi criando-se um vínculo, né, entre a gente,
E aí eu percebi que ela tinha insônia, eu pedi para ela fazer um diário do sono, né, durante 15 dias. Ela veio com o diário, porque ela dizia que tinha uma rotina muito legal de sono, e no diário a gente percebeu que não. Então foi um processo importante para ela também, que ela pôde perceber o ritmo dela, né, que eu estava pensando que esse ritmo podia atrapalhar a insônia, podia estar contribuindo para a insônia dela, né? Sim. E aí essa insônia estava atrapalhando a dor que ela sentia no ombro, então é uma coisa bem complexa. E aí essa paciente, aos poucos, a gente foi vendo que ela precisava de mais ajuda além da minha. Né? Então, quando eu falo de fisioterapia em sono, eu não falo para o fisioterapeuta ser um profissional sozinho, centrado com todo o conhecimento para ele. Não, pelo contrário. Esse fisioterapeuta ele tem que trabalhar em equipes interdisciplinares, respeitando e trabalhando conjuntamente com várias pessoas. Então, eu desconfiei que essa paciente tinha insônia, encaminhei essa paciente para uma médica especialista em sono, que diagnosticou a insônia, né? Então, a insônia, ela é um distúrbio que tem um diagnóstico clínico, ele é feito para o médico, então já vamos deixar claro aqui que o fisioterapeuta não faz diagnóstico de sono. O fisioterapeuta pode suspeitar da mesma forma que a gente, tratando uma dor lombar, a gente suspeita de uma hérnia de disco e encaminha para o neuro, ou tratando uma dor lombar, a gente suspeita de uma fratura e encaminha para o ortopedista e para o neuro, né? Então, a gente suspeita de uma questão de sono e encaminha para o profissional devidamente qualificado para fazer o diagnóstico. Feito esse diagnóstico, a gente conversa com o médico, a gente trabalha juntamente com o médico para definir qual será o tratamento daquela pessoa. Então, essa paciente, ela começou comigo para tratar a dor no ombro, a gente viu a insônia, e aí ela começou a tratar a insônia por meio de atividade física, exercício físico. A gente fez o diário de sono, que alguém perguntou aí, como que é um diário de sono? Então, um diário de sono, a pessoa vai anotar todos os dias, que horas que ela foi para a cama, que horas que ela realmente dormiu, quanto tempo ela acha que dormiu, que horas ela acordou, que horas ela saiu da cama, se ela tirou algum cochilo, para a gente ter uma ideia da rotina desse paciente, ou seja, que horas esse paciente vai dormir todas as noites, que horas esse paciente acorda e qual é a percepção que ele tem do sono dele. Juntamente com o diário de sono, a gente também tem vários questionários de sono que a gente pode aplicar. Então, nesse caso de insônia, a gente aplica questionários específicos de insônia, tá? Como o índice de gravidade de insônia, por exemplo, que é uma ferramenta interessante para a gente ver se a atividade física vai melhorar a gravidade dessa insônia, né? A paciente, então, começou a fazer atividade física, não melhorou a insônia. Então, voltou para o médico entrou com uma medicação específica para a insônia e a paciente, muito erroneamente, tomava dia sim, dia não, dia de vez em quando, enfim, tomava quando queria. Resultado, a gente não conseguia resolver a questão da insônia, portanto, eu não conseguia resolver a questão da dor no ombro, né? Que são duas questões que estavam muito interligadas nessa paciente. Com o tempo, essa paciente um dia disse para mim, Cris, eu não lembro direito porquê, mas a gente começou a conversar sobre morte. E aí ela me contou que ela havia perdido o filho e que ela havia presenciado a cena, vamos dizer assim, do assassinato do filho. E aí eu perguntei, mas quando isso aconteceu? Então, assim, essa conversa a gente teve durante um tratamento 8 meses depois que eu já estava tentando com ela tratar a dor, a insônia. E aí, quando ela me contou a data, a luzinha acendeu, né? Eu não falei nada naquela sessão, porque já havia sido uma sessão difícil, foi um dia que ela estava com bastante dor, mas foi um dia que ela se abriu. Uhum. Eu já tinha tentado algumas técnicas de terapia cognitivo-comportamental para a insônia com ela. A gente viu surgirem, vamos dizer assim, sintomas de efeito, mas ao longo prazo e na insônia crônica dela, não. Então,
eu, no dia seguinte, olhei a ficha dela e na sessão seguinte eu conversei com ela. Falei, olha, a sua insônia parece ter começado bem na época do assassinato do seu filho. Ela olhou para mim e falou, jura? Falei, acho que sim. E aí a gente viu que era mais ou menos na mesma data. Nesse momento, eu percebi que ela precisava de uma ajuda que eu, como fisioterapeuta, não posso dar. Ela precisava de uma ajuda de psicólogos. Então, eu encaminhei para uma amiga psicóloga para ela fazer o tratamento, né? E aí, como que essa paciente está hoje? A paciente ainda tem dor no ombro, mas ela já está bem melhor e ela já está dormindo sem medicação. Porque aí os psicólogos, eles são especialistas em tratar com a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, assim, acho que fisioterapeutas também, a gente precisa ter bom senso, ainda mais de uma área nova, de até onde a gente pode ir, né? Então, eu tentei com as armas que eu tinha, mas eu não vi efeito. E eu vi que ela precisava de um suporte que não é o escopo da minha profissão. Então, eu encaminhei. Então, assim, é um trabalho. Trabalhar com sono, fisioterapia em sono é um trabalho muito legal, porque é um trabalho que envolve várias equipes, né? Você está sempre trocando ideia com outros profissionais em prol dos pacientes. E isso enriquece muito, né? É isso. Cris, e além da insônia, qual seria o outro transtorno do sono não respiratório que o fisioterapeuta poderia atuar diretamente? Mais Na insônia, Moara, talvez os distúrbios de sono, que a gente mais tem evidência científica para tratar enquanto fisioterapeutas e que está dentro do nosso escopo de prática, é a insônia. A gente tem bastante evidência científica, não só com a terapia cognitivo-comportamental, que o fisioterapeuta pode fazer, qualquer profissional da saúde no Brasil pode fazer terapia cognitivo-comportamental com seus pacientes, obviamente, desde que qualificado para, né? E essas qualificações podem até ser online, tá? E por meio de exercício físico, por meio de atividade física e exercício físico. Então, a gente já sabe que o exercício aeróbio é um exercício padrão ouro, vamos dizer assim, para a insônia, tá? Claro que a gente ainda precisa de muito estudo para poder construir um guideline sobre isso. Mas os estudos caminham nessa direção, tá? Mostrando que para o distúrbio de insônia, a terapia cognitivo-comportamental, que eu vou chamar de TCCI, e os exercícios, eles caminham muito bem para o paciente, tá? E estão dentro da prática fisioterapêutica. Lembrar, Talvez né, que, como você falou, da pessoa perceber até quando pode ir, né? Como você falou, caminha junto, exercício TCCI, mas se a partir de certo momento perceber que não está agregando, não está conseguindo solucionar, encaminhar para o profissional. Exatamente. Talvez o segundo distúrbio de sono que a gente tenha bastante evidência científica de trabalho com o fisioterapeuta, né, do fisioterapeuta sendo essencial para tratar, seja a síndrome das pernas inquietas, né? Então, assim, é muito difícil bater um paciente na porta do meu consultório, vim encaminhado porque eu tenho síndrome de perna inquieta, ou descobri que eu tenho perna inquieta e estou aqui, né? Então, geralmente acontece o contrário, o paciente está lá por outra causa, X causa, e aí com a vivência e com as anamneses muito bem feitas e muito detalhadas e muito demoradas, né, doutora Moara? A gente consegue, somos especialistas em anamneses demoradas, né? Pergunta-se absolutamente tudo para o paciente. Tudo e mais um pouco. Para a gente conhecer mesmo, principalmente sobre rotina, hábitos de sono, né? Mas voltando à síndrome das pernas inquietas, então a gente sabe que hoje a gente tem, em paralelo com o tratamento farmacológico, então, de novo, junto com o médico, a gente tem uma série de exercícios de alongamento e de força
para a musculatura de membros inferiores, sobretudo, né? Claro que você pode trabalhar o corpo todo, mas a gente precisa focar, voltar para membros inferiores, e aí a gente tem melhora de alguns pacientes, né? A gente tem estudos na literatura que tem protocolos muito bem desenvolvidos, muito simples, muito fáceis de fazer, que a gente pode, no consultório, né, na clínica, ensinar o paciente e orientar que o paciente faça todos os dias em casa, né? E é como um remédio, isso é um remédio para ele, né, para a síndrome das pernas inquietas. A gente tem, inclusive, doutora Moara, alguns estudos mostrando que o exercício de membros inferiores, ele, sem os fármacos, sem medicamentos, ele consegue, em alguns pacientes, resolver a solução, né? Então, assim, a gente não sabe ainda direito por quais mecanismos isso ocorre, né? Mas provavelmente é por conta de uma alteração da fibra muscular, né? De fibra branca para fibra vermelha, provavelmente. E aí envolve todo um mecanismo do ferro, que é um mecanismo que a gente acha que está bem evidenciado na síndrome das pernas inquietas, né? Então, o fisioterapeuta pode tratar insônia, pode tratar perna inquieta, né? Ele pode tratar bruxismo do sono, junto com o fonoaudiólogo, ou o bruxismo, muitas vezes, junto com o dentista, principalmente, né? O bruxismo, muitas vezes, ele vai dar dor nas têmporas, dor de cabeça, dor em cervical, dor no símbolo, nos ombros. Então, o fisioterapeuta tem habilidades, técnicas, recursos, métodos para tratar tudo isso, né? Muito bom, Cris. É importante porque até então as pessoas não conheciam, né? Acredito que agora com essa live já vai surgir uma É, luzinha, né? É uma área nova, é uma área, eu acho que é uma área bastante promissora, é uma área que traz um benefício enorme para o paciente, né? E é algo que a gente está tentando mostrar aos outros fisioterapeutas a importância de cuidar do sono dos pacientes, né? Seja por meio de educação, contar, mostrar para o paciente o que é o sono, por que ele dorme, por que o sono é importante, o que acontece no organismo dele enquanto ele dorme, né? Não só o sono em si, mas a relação do sono com o estar acordado. Então, o que acontece no sono dele que traz um benefício para o momento que ele está acordado, né? Essa relação aí do sono e do acordar é uma relação muito importante. Durante o sono acontecem inúmeros processos em nosso organismo, de todos os sistemas, para que a gente consiga manter a vigília, para que a gente consiga manter o humor, né, para que a gente consiga manter a força. E tudo isso também, a gente tem um ritmo circadiano, né, que permeia aí as nossas vidas. Então, o claro, o escuro, né. Essa semana mesmo, por conta da pandemia, eu fui tratar uma paciente que é um paciente de síndrome de pernas inquietas, e aí eu falei, vamos para o parque, bora para o parque, porque vamos expor a luz do dia, vamos tomar sol, vamos ficar no meio da natureza e vamos fazer exercícios de membro inferior no parque, por conta da situação da pandemia, né? Então, assim, tem um grupo de fisioterapeutas no mundo, que eu faço parte, que a gente... Já respondo, a doutora Denise Ferrante. Então, tem um grupo de fisioterapeutas e a gente tem realizado pesquisas com outros distúrbios de sono, que não só os respiratórios, e a gente tem demonstrado aí alguns achados interessantes para a prática. Claro que não é um consenso, não é um guideline. Então, assim, se você me perguntar qual é o melhor exercício para a insônia, não sei, ninguém sabe. A gente tem vários exercícios que resolvem insônia em populações diferentes, em contextos diferentes. Mas é fato que o exercício, ele é uma excelente ferramenta para a insônia,
né? Qual é o melhor exercício que resolve perna inquietas? Não sei. Exercícios de membro inferior, com certeza. Não tem um só, né? Então a gente aposta no alongamento junto com o treino de força, né? Então, e por onde, por exemplo, eu vou começar a trabalhar agora, recebi um paciente com perna inquieta, por onde eu começo? Já ia ser a minha pergunta, por onde a gente começa? Por onde eu começo, né? Eu acho que primeiro o fisioterapeuta tem que ter uma noção, tem que conhecer os distúrbios de sono, né? Tem que saber quais são, como diagnosticar, mas não diagnosticar, encaminhar para um médico para que tenha o diagnóstico e voltando esse diagnóstico, o fisioterapeuta vai atuar. Ele vai atuar como? Ele vai buscar na literatura o que há de evidência, tá? Então, nada de ninguém inventar aí alguma coisa, a não ser num protocolo de pesquisa já aprovado pela ética, mas a gente vai buscar na literatura o que tem evidência, tentar se especializar naquilo e tratar o paciente. Então, assim, eu estou à disposição, me perguntem no Instagram, eu mando papers, mando as evidências que a gente tem, mas, de novo, a fisioterapia na área do sono, para distúrbios não respiratórios, vamos falar didaticamente assim, ainda está em gestação, né, em processo, então a gente precisa ainda de muita pesquisa para falar que isso é uma área muito forte, que já temos protocolos de como agir, né? Que eu não sei muito bem se é da fisioterapia, né? Então, por exemplo, vamos falar da fisioterapia, só para a gente fazer um paralelo rapidinho, para vocês entenderem meu ponto de vista. Mas, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é o melhor tratamento para lombalgia, ninguém sabe qual é o melhor. Por quê? Porque não tem, porque é tão multifatorial que depende de tanta coisa, de tantos contextos, né? Então, tratar o sono também é assim. E é bem complexo, porque eu nunca trato só um distúrbio de sono. Esse distúrbio de sono, ele, na maioria das vezes, ele está associado com alguma outra comorbidade, né? Então, eu tenho que tratar as duas coisas e pensar de um lado para o outro, né? Pensar em como a fisioterapia pode auxiliar o distúrbio de sono e pensar como esse distúrbio de sono atrapalha a fisioterapia. Então, eu preciso melhorar esse distúrbio para que eu tenha um desfecho aí da sessão de fisioterapia. Né? Cris, temos perguntas, né, doutora Moara? Tem um comentário primeiro aqui da doutora Vanessa Ieto, que ela fala que uma abordagem combinada é o sucesso para o tratamento dos distúrbios do sono. Doutora Vanessa, é tudo, né? É nós, vamos dizer assim. Então, a doutora Vanessa é fono e a gente tem se encontrado por aí online e é isso mesmo. A gente tem que ter essa abordagem, eu nem chamo de multidisciplinar, porque não é um monte de disciplina, mas sim interdisciplinar, né? Então, assim, eu poder ligar para a doutora Vanessa e falar, doutora Vanessa, eu estou com um paciente assim assado, e a gente poder conversar para que esse paciente receba o melhor tratamento, né? Sim, então, acho que isso é importante. Exatamente. E olhar para o indivíduo, né? A doutora Fabiana também, dentista aí, olhar para o indivíduo e não para a doença em si. Claro, nunca, porque aquela doença ela não está sozinha. Ela tem outras questões ali que o fisioterapeuta é expert em encontrar, né? A gente vai trabalhando com o paciente e vai encontrando essas outras questões. Né? A pergunta que tem aqui é sobre as pernas inquietas. Se são aqueles espasmos que a gente tem, na verdade. Foi a pergunta da Fernanda. Então, Fernanda, ótima pergunta, mas eu não sei te responder assim de cara. Então, o que é a síndrome da perna inquieta? Né? A síndrome da perna inquieta é quando você tem uma necessidade incontrolável de mexer as pernas, sobretudo no final do dia. Então, por exemplo, você passa o dia bem, você não sente nada, e aí você senta no sofá para dar uma relaxada no final da noite, a tua perna começa a incomodar. Então, tem vários relatos, né? Ela vai incomodar, pode dar cãibra, pode dar esses puxões, pode formigar, pode pinicar.
pode pesar, uma sensação que parece estar carregando caneleiras de 10 quilos em cada perna, né? Então pode pesar, e tudo isso tem um ritmo circadiano. Piora no final do dia e, além disso, melhora com o exercício. Então, na hora que você deita para dormir, aquela perna incomoda tanto que você sente necessidade de alongar, de levantar e caminhar. Aí você levanta, alonga, caminha, volta para a cama, aquela perna começa a incomodar de novo. Aí você levanta, alonga, caminha, volta para a cama. Agora, pensa se for um idoso, 80 anos de idade, meio sonolento, dormindo, levanta, anda. Existe um perigo aí, né? Existe um perigo de queda muito grande, né? Pensa em pacientes que tomam determinados medicamentos. A gente tem esses riscos, né? Agora, o mais importante da perna inquieta é que ela fragmenta o sono. Então, além do mal-estar, vamos dizer assim, da perna inquieta, essa fragmentação do sono, ela cursa no dia seguinte com sonolência, irritabilidade, ansiedade. Ela pode aumentar a dor, se tiver dor em qualquer região, né? Então, é como se fosse um dominó, que você dá um clique na primeira pecinha e você tem várias pecinhas que também são... que eu já estou lendo as perguntas aqui, já estou ficando louca. Eu fico que vão desencadeando. Tá. Então, vai desencadeando, uma coisa vai desencadeando a outra, né? E aí você tem um distúrbio que se torna realmente bastante complexo. Mais uma pergunta da Vanessa, que ela pergunta se existe alguma evidência como no sonambulismo. Existe evidência no sonambulismo de perna inquieta? Não, tratamento da físio para o sonambulismo. Existe alguma evidência? Então, não, Vanessa, eu desconheço, né? Então, o sonambulismo é uma parassonia do sono N3. Eu desconheço. Então, assim, tem algumas áreas da medicina do sono que a gente não tem evidência da fisioterapia. As parassonias são uma. Distúrbio comportamental do sono REM, a gente não tem evidência de tratamento da fisioterapia, e a narcolepsia, né? A gente não tem evidência de tratamento. Embora a gente acredite que para todos esses pacientes o exercício físico, a promoção da atividade física seja benéfica, mas não que vá atuar diretamente nessas condições, tá? A outra pergunta, Cris, é da Alessandra. Ela quer saber se existe alguma evidência científica no uso de kinesiotape para pernas inquietas e que se você já testou. Doutora Alessandra, obrigada por estar aqui. Não, nunca vi nenhum paper, nenhuma evidência científica de kinesiotaping para perna inquieta. A gente pode pesquisar. E não, eu nunca testei kinesiotaping para perna inquieta, mas pode ser que funcione, né? Eu tenho umas ressalvas quanto ao kinesiotaping, mas acho que a gente pode pensar um pouco mais, né? Não sei se ele resolveria, porque ele não vai fazer uma alteração da fibra muscular. E eu acho que para resolver ou para ajudar o tratamento médico da perna inquieta, a gente precisa ter essa modificação da fibra muscular. E o kinesiotaping, ele não vai me fornecer isso, né? Mas é algo que a gente precisa pesquisar. Então, assim, o que eu estou dizendo aqui é meu achismo, tá? É minha pura opinião, não é ciência. A ciência a gente não tem evidência científica do tratamento da síndrome das pernas inquietas com kinesiotaping. Cris, tem uma outra pergunta aqui da Adriana, que ela quer saber se existe alguma evidência científica entre a prática de exercício físico no período noturno e a insônia. Essa é excelente pergunta, essa é uma pergunta que muita gente faz, né? A gente mesmo quer saber qual o melhor horário, se eu tiver um paciente com insônia, qual é o melhor horário para ele fazer o exercício físico,
né? Não temos resposta para essa pergunta. Nós temos vários artigos científicos, né? Então, assim, a gente tem evidência, e eu estou falando de revisão sistemática com meta-análise, tá? A gente tem essa evidência demonstrando que a prática do exercício físico durante o dia, ela trabalha com a temperatura corporal e o ritmo circadiano, se feita junto com a luz, de uma forma, vamos dizer assim, melhor do que quando ela é feita em outro horário. Só que isso depende muito da tipo de exercício que é feito, a duração do exercício, a frequência, a intensidade, o local, se é indoor, se é outdoor, né? Então, tem muitos pormenores aí que dificultam a resposta dessa pergunta. Então, assim, fato é, a gente tem evidência demonstrando que durante a manhã é muito bom fazer exercício para a insônia, porque trabalha a temperatura corporal, ou seja, não altera a temperatura corporal de quando a gente vai dormir. A gente precisa de uma temperatura corporal diminuindo quando a gente vai dormir. Mas começa a surgir também evidência agora de que fazer exercício perto do horário de dormir, para pessoas com insônia, não atrapalha. Pelo contrário, né? Porque a gente pensa o quê? Que o exercício ele vai aumentar a temperatura corporal. Então, como eu preciso dormir, eu preciso estar com uma temperatura corporal mais baixa. Então, o exercício vai me prejudicar. Não. Tem evidência agora mostrando pra gente que esse aumento repentino da temperatura corporal faz com que haja uma queda repentina que induz ao sono. Então, ajuda o sono e ajuda a consolidar mais ainda o sono de ondas lentas, né? Então, desculpa, a gente ainda não tem resposta para essa pergunta. Cris, tem mais aqui um comentário da Adriana, e ela fala: vocês estão relacionando a síndrome das pernas inquietas com o paciente acordado? Não, a síndrome das pernas inquietas é um distúrbio de sono enquanto o paciente está dormindo. Mas a maioria dos pacientes refere que na hora que ele começa a relaxar, ele começa a sentir um incômodo nas pernas. Por isso que eu dei o exemplo de quando, por exemplo, ele vai para Por isso que eu dei o exemplo de quando ele vai para o sofá, assistir TV, ler um livro, que ele começa a relaxar para depois ir dormir, né? Então, assim, o paciente síndrome de perna inquieta, ele não sente só na cama, ele já começa a sentir com a chegada da noite, né? Espero ter respondido sua pergunta. Respondeu, ela já agradeceu. Tem um comentário aqui da outra colega que fala: já conheço pacientes que fazem exercícios à noite e têm muito sono. Exatamente. E também tem a questão de qual exercício você faz à noite, né? Já pensou se você faz, por exemplo, hidroginástica numa piscina a 36 graus? Poxa, eu acho que eu nem ia conseguir, eu ia dormir na piscina, né? Que também trabalha com a temperatura corporal. Então, a gente tem a temperatura da piscina, né? Enfim. Então, depende muito do exercício, do tipo do exercício, o que eu falei, frequência, intensidade, duração. Cris, a gente não tem nenhuma pergunta por hora. Eu gostaria de te perguntar como é que você vê o futuro da fisioterapia do sono, tanto dessa parte motora, principalmente, que é o que a gente está abordando na nossa live, né? Essa parte não respiratória do sono. Como você vê o futuro? Olha, Moara, eu acho que é uma profissão que está em gestação, né? Como eu já disse. Acho que a gente vai ter bastante estudo, bastante evidência para trabalhar com as ferramentas que a gente tem, né? A gente precisa de muita pesquisa, então a gente precisa de muita gente séria pesquisando para a gente ter resposta a essas perguntas que a gente não tem. Porque esse remédio que o fisioterapeuta tem para tratar, né, que é sobretudo o exercício físico, ele é um remédio que tem efeitos colaterais muito benéficos para a saúde como um todo, né? Sobretudo para o sono. Então, assim, eu acho que a participação em congressos, né, ter coragens, né, de pensar, será que o kinesiotape funciona para a perna inquieta? Por que não? Vamos testar, né? Se a gente tiver
uma bagagem para construir, eu acho que nós seremos profissionais assim, extremamente requisitados no mercado, porque a gente vai lidar tete a tete, né, hands-on com o paciente, né, para resolver essas questões de sono concomitantemente a outras questões que esse paciente vai ter, né. Então, assim, há alguns anos atrás, 2 anos atrás especificamente, a gente fez uma sessão de discussão no congresso da WCPT, né, da Confederação Internacional de Fisioterapia, e a gente, 5 fisioterapeutas de formação diferente, de países diferentes, a gente sentou no meio de uma plateia de mais de 400 pessoas para responder todas as perguntas de sono, né? Por que o fisioterapeuta poderia trabalhar com sono, qual era o escopo da prática, o que tem de evidência, o que não tem, né? E aí eu acho que isso vai brotando sementinhas, né, mundo afora, para mostrar que o fisioterapeuta ele consegue trabalhar os distúrbios de sono, consegue educar o paciente em sono com as ferramentas que ele tem, né? Então, se a gente pensar que nós, enquanto fisioterapeutas, a gente trabalha com técnicas manuais, a gente trabalha com exercício físico, a gente trabalha com recursos hidroterapêuticos, nós somos experts em prescrever atividade física para esse paciente, né? A gente é expert em melhorar a dor desse paciente, orientar postura, posicionamento para dormir. Então, tudo isso que eu estou falando, eu não consigo enxergar isso longe do sono, né? Porque me parece que o sono, ele permeia todas essas áreas, todos esses métodos e técnicas que a fisioterapia faz, né? Então, acho que a gente precisa sentar e pensar. Bom, eu como terapeuta manual, eu posso ajudar algum distúrbio de sono? Ah, eu posso. Que distúrbio de sono será que existe que precisa de um relaxamento? Ah, será que a perna inquieta por meio de uma miofacial melhora? A gente tem estudo mostrando que Mulligan conseguiu resolver perna inquieta, né? É um estudo pequeno, com 7 pacientes, mas a técnica conseguiu resolver perna inquieta sem remédios para um grupo pequeno de pacientes. Então, a gente precisa investigar isso num âmbito maior, né? Com uma amostragem maior, com outras populações, etc. Então, eu diria que o caminho, doutora Moara, é a pesquisa. Eu acho que essa pesquisa aliada à prática e aliada aos outros profissionais. O fisioterapeuta do sono, ele não é ninguém sem o dentista do sono, sem o médico do sono, sem o fono do sono, a gente precisa, sem o psicólogo do sono, né? A gente precisa trabalhar junto com esses profissionais para que a gente possa formar aí um corpo chamado fisioterapia do sono e ter, né, no futuro, guidelines, protocolos de como a gente pode atuar, né? Mas isso já está acontecendo, é um movimento que vem bem pequenininho, mas eu acho que ele vai crescer bastante e eu acho que quem investir nisso vai investir nisso com amor, né? Acho que vai colher excelentes frutos, que é a recuperação, o tratamento, né? O manejo desses pacientes, né? Então, por exemplo, essa paciente que eu falei de perna inquieta, ela está curada? Não. Por quê? Porque não tem cura. Então, simples, ela está aí, está assistindo, que eu já vi, mas não tem cura. Mas ela aprendeu a tratar, ela aprendeu o que é a doença, ela aprendeu o quanto o sono dela é uma área importante da vida dela que ela tem que olhar. Então, ela olhou para o sono dela, passou por esse processo, e aí ela ajuda o resto da família também nesse processo de melhorar a quantidade, a qualidade de sono, né? Então, assim, o fisioterapeuta do sono, ele não está propondo o tratamento, a cura, ele está propondo dar a mão para o paciente e falar, vamos junto que eu vou te dar o que há de melhor em evidência para o seu tratamento. Verdade, Cris, é muito gratificante. Eu me lembro muito bem de uma paciente que me marcou, até foi no ano passado, já meio que no fim do ano,
que a primeira frase que ela disse no meu consultório foi: eu não sei porque eu demorei e relutei tanto tempo para buscar ajuda, porque hoje eu durmo bem. E eu disse, meu Deus. Exatamente. Ela disse, quanto tempo que eu passei mal, né, indisposta, sem conseguir trabalhar, com dor, né, que ela ficava muito de dor. E depois começou Sim, a fazer o tratamento, ela hoje tem uma vida totalmente diferente. Então, é sim. como você falou muito bem, Cris, a interdisciplinaridade, a combinação, né? Não seria separar, mas sim combinar, como a Vanessa Não, não é. colocou, né? As terapias combinadas, Exatamente. né? A gente entender que cada profissional pode proporcionar para aquele paciente, isso é É. fantástico. E o paciente ganha, o profissional ganha e a equipe inteira também. Sim, com certeza. O mundo inteiro ganha, né? De ter uma pessoa que dorme bem, de ter um mundo inteiro que dorme bem, ainda mais esse mundo hoje, né? Que tudo que a gente escolhe fazer é em detrimento do sono, né? Então eu vou deixar de dormir para estudar, eu vou deixar de dormir para fazer isso ou aquilo, né? Então, assim, algo que a gente faz diariamente, né? E aí, por isso eu brinquei com a doutora Moara no começo, que a gente fala muito com os pacientes, mas é Sim. o que a gente chama de higiene do sono, né? A gente trabalha com higiene do sono diariamente no consultório, mostrando coisas muito simples para o paciente, né? São muito simples de serem ditas, mas um tanto complexas de serem colocadas em prática, porque são mudanças de hábito, né? E mudança de hábito é algo bem complicado. É uma decisão, na verdade. É o que eu sempre digo para os Exatamente. pacientes. Cuidar do sono é uma decisão, é um compromisso. Não adianta você querer dormir bem e não fazer a sua parte. Exatamente. Exatamente. Nós estamos caminhando para os nossos minutos finais. E, infelizmente, já passou tão rápido. Passou rápido, né? Sim, a live está tão boa que a gente nem sentiu. Queria agradecer a participação de todos que vieram, que perguntaram, que participaram, né? Que ajudaram essa conversa a acontecer. Queria te agradecer mais uma vez, doutora Moara, para a nossa dobradinha, né? E agradecer à Associação Brasileira de Sono, dizer que estou muito feliz com o empenho da Associação Brasileira de Sono também, no reconhecimento do fisioterapeuta do sono, né? Então, a gente tem aí, recentemente, uma certificação em sono para o fisioterapeuta, né, assim como para as outras áreas, e eu acho que isso é um passo gigantesco, sem querer parafrasear o Homem à Lua, mas é um passo gigantesco para a nossa profissão. Sim, todos Muito nós obrigada. sabemos, né? Todos nós que já atuamos no sono, eu me incluo também nesse grupo, nós bem sabemos o quanto a gente caminhou, né, para chegar até esse momento. Com E, com certeza. certeza, frutos melhores virão. Com certeza. E a gente está aqui para ajudar, né? Então, quem quiser perguntar qualquer coisa, discutir o caso de um paciente, chama a gente pelo Instagram que a gente está à disposição. Em nome da Associação Brasileira do Sono, eu gostaria de agradecer pela sua disposição de estar nessa live hoje compartilhando seus brilhantes conhecimentos nesse campo que está engatinhando, né? Um bebezinho, como você falou, está engatinhando e que tem muita coisa ainda para chegar para todos nós. Então, agradecer também a presença dos participantes que contribuíram com as perguntas, né, o pessoal bastante interessado em saber um pouquinho mais dessa área nova da fisioterapia. E, em nome da associação, encerrando essa live, né, Cris, abrindo só o espaço, mais um pouquinho para que você faça uma consideração final e a gente encerre. Bom, eu queria dizer para quem tem interesse em estudar essa área, que procure, né, curso, certificação, procure as organizações, procura a Bessone e pergunta, eu quero estudar fisioterapia do sono, qual o caminho que eu devo seguir, por onde eu vou, né, vai entrar em contato com a gente, para que a gente cuide melhor aí, cuide mais, cuide de uma forma bem interdisciplinar do sono dos pacientes, né.
É uma área muito gostosa e, assim, por motivos didáticos, eu diria, a gente separou a área de distúrbio respiratório e a área vamos dizer assim, de distúrbio não respiratório. Mas na prática clínica, eles vêm juntos, eles caminham juntos o tempo inteiro, né? Então, eu acho que não é a gente pensar no fisioterapeuta respiratório do sono, mas é a gente pensar no fisioterapeuta do sono, né? Que cuida desde a parte respiratória, da parte motora, da parte de posicionamento na cama e etc. Tá? Então, pessoal, uma boa noite a todos. Muito obrigada pela presença, Cris e os demais, e até a próxima. Até, obrigada, tchau.